que estava aqui preparando, falei, vou entrar no ar, veio a informação confirmada para vocês. Pode cravar, Rafael Tolói é o novo jogador do São Paulo. O jogador desembarcou, então, no começo desta tarde. Quem fica ligado aqui na Arquibancada Tricolor já sabia, né? Eu vou contar um bastidor depois aí dessa chegada do Tolói, né? Mas então, nas últimas horas, tudo certo aí, então, Rafael Tolói jogará no São Paulo Futebol Clube. Já fez exames médicos, então, parte dos exames, são duas partes aí dos exames, fez uma parte já essa tarde, finaliza pela manhã, e aí firma contrato o Rafael Tolói, nova contratação do São Paulo Futebol Clube. Zagueiro, 34 anos, contrato até o fim de 2026. A gente vai falar também dos vencimentos mensais aqui do Rafael Tolói, mas antes, chamando o seu like, a sua inscrição e toda a sua participação aqui no chat ajuda muito o Arquibancada Tricolor. A gente teve, então, hoje mais cedo, para quem não viu, a chegada dele no aeroporto de Congonhas. Vou colocar o vídeo para vocês conferirem como foi. Arquibancada Tricolor, exclusivo no aeroporto de Congonhas, o desembarque de Rafael Tolói para assinar com a equipe do São Paulo. Aqui, portanto, Rafael Tolói vai falar rapidamente, dar uma palavrinha aqui. Fala, Tolói, boa tarde, tudo bom? Falar um pouco da sua expectativa de volta e o sentimento, 10 anos depois, voltar ao São Paulo. Bom, ainda não tem nada definido, mas feliz com a possibilidade, mas a gente tem que analisar ainda algumas coisas. Boa, perfeito, valeu. Tá aí o desembarque de Rafael Tolói, deve passar por exames essa tarde e assinar com o São Paulo Futebol Clube. Tá aí o vídeo, então, para vocês, né? Cortei aí a parte final também, que só eu falando as informações. Não é esse slide, eu vou falar desse slide depois. Mas tá aí, então, a chegada dele. E aí, assim, né? Para quem falou, nossa, que marra, não falou. Cara, o cara não tinha nada nem certo com o São Paulo, tava encaminhado, mas ainda faltavam detalhes. Então, ele não podia falar como jogador do clube. Tentei arrancar alguma aspa ali, não funcionou, mas ele falou aí dessa possibilidade. E aí, nesse fim de tarde, então, confirmada a informação de que Tolói jogará no São Paulo Futebol Clube. E aí, pessoal, passar um bastidor para vocês que é o seguinte, pude apurar isso nas últimas horas. O Tolói tinha uma prioridade de voltar ali ao futebol italiano, continuar, enfim, no futebol italiano, tinha ali sondagens à própria Arábia, teve ofertas, não gostou muito, não aceitou e tudo mais. Eu pude também apurar nas últimas horas que tinha uma cautela também nesse acerto, porque tinha um clube da Espanha que estava de olho no Tolói, mas eles não tinham formalizado oferta. Então, ontem pela noite, o staff do Tolói, também o próprio Tolói, deram a sua palavra ao São Paulo. E essa oferta chegou hoje no começo da tarde, né? Então, veio essa oferta, então, e aí ele prontamente disse muito obrigado, iria ganhar mais, é um time que joga, então, enfim, foi para a Série A da Espanha nesse momento, acho que eu já entrego mais ou menos qual é o time, mas é um time que estava de olho nele, fez essa oferta hoje começo da tarde, e aí ele recusou, que já tinha dado a sua palavra ao São Paulo, cumpriu a sua palavra, então, Rafael Tolói, e jogará no São Paulo Futebol Clube. E aí, pessoal, eu vou quebrar até uma norma minha que eu sempre tenho aqui, porque eu nunca falo de salário de jogador, eu acho muito antiético falar de salário de jogador, tá? Porque eu acho que tem casos e casos. Mas em casos específicos, como essa contratação, como foi com a do Rames, por exemplo, eu acho que isso tem um dever jornalístico, de você passar quanto que vai ganhar esse jogador, né? Qual que é o molde desse salário. E aí eu tenho essa apuração, e aí quero trazer essa apuração para vocês aqui, de que o Tolói volta para o São Paulo para ganhar 500 mil mensais. Esse é o salário que ele ganha, e aí tem uma meta contratual que ele pode renovar, e aí isso aumentaria também mais 50 a 100 mil. Eu tenho essa apuração, tá? Que ele chega para ganhar 500 mil mensais, então não. E aí eu trago isso, é claro, cara, para quebrar também enfim, boato que surgiu de que ele ganharia 1 milhão por mês, 2 milhões por mês, não. Eu tenho a informação que o Rafael Tolói chega para ganhar 500 mil por mês no São Paulo, é a minha apuração, pelo menos aí, em relação à chegada do novo jogador. Mas tá aí, então, para a galera, Rafael Tolói, novo reforço do São Paulo. E o novo reforço desta live é Raí Monteiro, que já está conosco aqui também para falar muito dessa situação. Raí, muito boa noite para você. Em cima dessas informações, volta enfim, Tolói e, cara, esses valores também que a gente revelou aqui, 500 mil mensais, né? O que você pensa em relação
a essa contratação e o que você espera de Rafael Tolói no São Paulo. E aí, Gabi, tudo bem? Boa noite, tá legal meu áudio? Tá bom, tá show, tá me ouvindo bem? Show, tudo certo. Boa, excelente. Boa noite, um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Cara, eu acho uma contratação muito boa. É um jogador que passou um período muito bom na Europa, jogou na Atalanta, né? E fez bastante sucesso por lá, ganhando títulos, enfim, tendo momentos importantes, ganhando a Europa League recentemente, né? Foi um momento muito importante da Atalanta. E ele foi, ao longo desse projeto com o Gasperini, um pilar fundamental. Eu acho que dá para definir dessa forma, sim. Ele foi um jogador importantíssimo durante muito tempo. Tem até algumas semelhanças da forma de jogar de um time com o outro. E a gente pode até chegar lá. Pretendo até fazer um vídeo falando sobre isso mais especificamente. Mas existem algumas semelhanças que são legais da gente olhar do São Paulo, do Crespo para a Atalanta do Gasperini, principalmente na forma de marcar. Vai precisar de um tempinho aí para se recondicionar, né? Tá muito tempo parado, mas eu gosto bastante dessa contratação. Muito bom jogador e acho que tem tudo para ser aí um reforço de fato. Nem toda contratação é reforço, né? A gente fala muito isso. Mas essa eu acho que tem tudo para ser um reforço de fato. Acho que é um belo acerto aí o Tolói. Não é um salário dos mais altos, né? Peguei aí o finalzinho de você falando sobre o salário, o que é uma questão. Eu sempre tenho dito aqui nas minhas participações que acho que o São Paulo não pode fazer loucura, tem que contratar o jogador que estiver dentro da possibilidade, dentro do orçamento, dentro da condição atual financeira do clube, que é uma condição de baixa. O clube vive um momento financeiro tenebroso, não tem dinheiro para investir, não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Então, com isso, você tem que ser criativo, né? Encontrar jogadores em fim de contrato, encontrar jogadores emprestados, encontrar jogadores mais baratos. Eu acho que o São Paulo encontra um bom zagueiro, de graça, em fim de contrato, e que não vai receber um salário estratosférico. Então, de partida, o negócio me agrada em todos os sentidos. Exatamente, tá aí então a informação em relação a Rafael Tolói, nova contratação do São Paulo, finaliza os exames amanhã e será oficializado como novo jogador, vai para o CT, faz aquelas fotos, né, ali para o site também, para aquele anúncio e tudo mais, mas o Tolói então, nova contratação do Tricolor Paulista. A gente tem até alguns números dele que a gente trouxe hoje mais cedo no nosso Bom Dia Tricolor, e acho que vale a gente colocar na tela novamente, né, agora que é uma certeza, antes era uma dúvida, possibilidade, tudo mais, mas agora já é um fato, né? Vou até colocar aqui depois na tela para a galera, mas é um jogador, então, que, como disse nosso Raí Monteiro, tem uma passagem muito marcante pela Atalanta, né? Saiu como ídolo lá também, saiu muito ovacionado cara, jogou na nossa formação de 3 zagueiros, né? E isso me deixa bastante confiante, Raí. O fato dele ter jogado na linha do Gasperini, não é que ele jogou numa linha de 3 zagueiros X, né? Não é que ele jogou numa linha nada a ver. Ele jogou em um baita time, né? Em uma baita versão do time da própria Atalanta. E aí foi para a seleção italiana, não que hoje, né, é um baita poder, mas é um feito grande da carreira dele. E a gente tem os números dele aí nas últimas temporadas. Em junho, ele deu uma entrevista para o GE, onde ele falou que, em caso de acertar com um novo clube, ele precisaria ali de mais ou menos 2 semaninhas aí para jogar fisicamente apto. Pelo que eu soube, ele já estava treinando, né, com personal, individualmente também, para ter esse nível físico, e o São Paulo espera que ele possa jogar em uma semaninha já esteja apto para jogar pelo São Paulo. Então, é um cara que chegaria também nesse curto prazo. Eu gosto, Raí Monteiro, gosto dessa contratação, mas queria que você fizesse uma análise em cima desses anos, né, que você mencionou, mas esses anos que ele teve aí da própria Atalanta, né? Foi uma Atalanta muito vencedora e foi uma Atalanta muito forte nas mãos ali do Gasperini, também em outros ciclos, mas principalmente com o nosso zagueiro Rafael Tolói, né? O Tolói, eu até disse, né, Gabi, que tem uma questão que é parecida, né, da forma da Atalanta jogar com o São Paulo do Crespo, é a forma de marcação. A Atalanta ficou muito conhecida na Europa com o Gasperini, e isso, de certa forma, deu uma chocada no continente, pela forma de marcar, com encaixes individuais muito longos, perseguições ali o campo todo, né? Então, cada um pega o seu e vai embora durante ali o campo todo, né? E isso ficou assim muito, como eu disse, chocou um pouco a Europa, porque não é uma forma que os europeus habitualmente atuam. Os europeus não jogam dessa forma, com encaixes longos, com marcação homem a homem, campo inteiro.
É outro tipo de jogo por lá. E quando o Gasperini traz isso, é uma contracultura à forma europeia de jogar. E funcionou muito bem, né? A Atalanta conseguiu excepcionais resultados, fez quartas de final de Champions League em 2020, na pandemia, né? Naquela temporada da bolha, e ficou a isso de chegar na semifinal, porque a gente vai se recordar, né? A Atalanta vencia o jogo contra o PSG até os 40 e tantos do segundo tempo, e o PSG encontra uma virada meio espírita, né? Empata, vira o jogo nos últimos lances ali, e classifica e pega o Leipzig na semifinal. Então, se a Atalanta tivesse rompido aquela barreira ali e ficou muito próximo de acontecer, provavelmente ela teria jogado a final da Champions League contra o Bayern de Munique naquele ano, né? Eu fui até pegar aqui, ó, um gol do Marquinhos aos 90 e um gol do Choupo-Moting aos 48, né, aos 93, né, 45 e 48. Perdia o jogo, o Pasalic tinha feito um gol lá no começo do jogo, no primeiro tempo, então a Atalanta estava passando para a semifinal contra o Leipzig, provavelmente ela ia chegar à grande decisão. Se não me falha a memória, foi o Leipzig, o semifinalista. Vou até pesquisar aqui para não falar bobagem. Mas ela poderia ter chegado à semifinal da Champions naquela ocasião, né? Foi o Leipzig mesmo. O PSG ganhou de 3-0 e aí fez a final com o Bayern de Munique. Então acho que isso mostra a expressividade daquele trabalho e a Europa League vencida no último ano, as boas campanhas na Série A italiana, seguidamente se classificando para a Champions. Então foram anos muito importantes, os anos recentes da Atalanta, e o Tolói foi uma peça importante nesse período, nesse contexto, nesse cenário, né? Foi um jogador importante aí naquela equipe. Aí eu falei sobre a forma de jogar, falei dos encaixes individuais, perseguições, marcação ao meio campo todo. O Gasperini fazia isso muito bem e o Crespo também faz. A essência do jogo dele, na forma de marcar, é marcar dessa forma, encaixes individuais longos, perseguições, campo inteiro. Você precisa fisicamente ter um time muito forte para isso. E aí alguns aspectos se explicam nesse sentido, por exemplo, a titularidade do Bobadilla. Ele é um jogador que consegue fazer bem essa função e até por isso ganhou essa posição de titular. E o Tolói é um cara que está acostumado a jogar nesse panorama, nesse sentido. É claro que é um cara que vem mais velho, precisa observar tudo isso, como ele vai reagir fisicamente ao calendário do futebol brasileiro, de jogos em cima de jogos, menos períodos para descansos, mas ele é um cara que está acostumado já com a forma do São Paulo jogar. É claro que cada treinador tem a sua peculiaridade, não é exatamente a mesma coisa, mas a direção é basicamente a mesma. Então, eu acho que isso pode até acelerar um pouco a adaptação dele nesse retorno ao Brasil.